Bem-vindos ao Raiz Cast. Posso confessar uma coisa para vocês, eu tava com saudade de gravar o programa, porque eu tinha feito uma leva dos programas, vinha minha temporada de viagem, de eventos, então eu gravei quase que 10 programas em 2 dias. E aí eu fiquei, como sai semanalmente, eu fiquei um tempo sem fazer programação e gravar. Confesso para vocês que eu já estava com saudade de gravar. Mas o melhor, o legal é que, por exemplo, hoje as 4 gravações que nós temos aqui no programa são pessoas de lugares diferentes do Brasil também. Então, são 4 experiências, como eu falo. O podcast, o Raiz Cast, ele iniciou há 6 anos. Quando eu me perguntava para mim, eu digo, será que essas dores que eu estou sentindo como empresário, não consigo andar, é só eu que tenho? Vou fazer um programa, e naquela época lá nem tinha as produções, assim, era a mesinha com a câmerazinha no computador, e aí sentava e a gente começava a conversar, e eu digo que isso foi se tornando um doutorado para mim, fui aprendendo muito. Então, para quem está chegando a primeira vez, isso é o Raiz Cast. É um programa que eu nem sei quem são os convidados, na intimidade ou na sua história, e aqui eu vou aprendendo, vocês vão aprendendo ouvindo, e ao mesmo tempo é uma troca boa, hein? Uma troca muito boa. Tem uma coisa que eu não mudo nesse programa. Não sou eu que apresento o entrevistado. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Seja bem-vindo. Bom, primeiro, uma alegria estar aqui com você, tá no Raizcast. Eu sou o Thiago Oliveira, sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo. A gente está a 5 horas e meia, 6 horas da capital. Eu que o diga. Você esteve lá e tava... Você pegou num dia bom, que tava friozinho, porque lá é quente, cara. Lá é quente. Eu sou secretário de Desenvolvimento Econômico do meu município, né? Sou vereador, mas me licenciei a convite do prefeito e assumi a secretaria. Fui presidente da Câmara também. E tenho trabalhado muito em benefício dos empresários, né, da nossa cidade. Eu sempre digo que o poder público se preocupou muito, e por muito tempo, com aquilo que tem que se preocupar, mas não só, que é buraco na rua, saúde, educação, isso aí já é o básico. E deixou de lado por muitos anos o empresário. E a gente está tentando mudar essa mentalidade no contexto da Prefeitura de Prudente, de olhar para o empresário. Então eu tenho isso como um propósito de vida, como missão na vida pública, é cuidar do empresário, que é aquele que gera emprego, que gera renda e por aí vai. Sou formado em Educação Física e Pedagogia, não tem muito a ver, né? Mas sou professor de um colégio católico, dou aula de ensino religioso também, e participo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, que agora virou santuário. É uma comunidade muito conhecida pelos acampamentos, né? Muitos acampamentos católicos nasceram lá. Eu tô lá há mais de 25 anos também, enfim. Sou casado com a Daniela, pai de 2 filhos, tenho 38 anos, e acho que é isso. Tu falou que é natural de Presidente Prudente mesmo, né? Nunca saí de lá. Nunca saiu de lá, que legal. Deixa eu perguntar uma coisa. Nessa área do empreendedorismo, o que te chamou a atenção? Porque foram poucos os políticos que estiveram no podcast, mas eu sempre falo que é uma coisa muito importante que hoje no Brasil, e principalmente nós, empresários, nós, pessoas boas, o trabalhador, a gente começa a evitar muito a questão política, e não que tenha que se envolver ou falar partidariamente, não é isso. Mas a gente tem que entender que hoje qualquer decisão política envolve para o empresário. Quem mais sofre é o empresário. Como é que tu começou essa visão? Quero entrar por aqui já. Tá. Como que tu começou essa visão para o empresário? O que tu vê a importância? Como foi? Cara, quando eu fui eleito, como eu venho do contexto católico, então eu tive um apoio muito grande da minha paróquia, né? Só que quando eu entrei sobre... a minha campanha foi através de 2 bandeiras: educação e cultura. Porque o que eu pensava? Que educação é assim, você lida com o ser humano, é a formação, e cultura você lida com a parte mais sensível do ser humano. Essa era a minha ideia. Porém, quando eu entrei, assumi o meu mandato em 2021, foi eleito em 2020, 2021, aí a gente foi distribuir as comissões. E aí sobrou a comissão de empreendedorismo. E eu falei, eu era o mais novo da Câmara, falei, vou Não pegar... empreendia, até lá tu nunca tinha empreendido. Não, nunca tinha olhado com mais profundidade para quem empreende, né? Assumi essa comissão de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, uma coisa assim, não vou lembrar exatamente o título da comissão. E aí eu fui me inteirar, fui me conectar ao Sebrae, à Associação Comercial, a um grupo que chama Grupo Lidera, que é um grupo de empresários, e fui entendendo. Quando eu adentrei nesse meio,
né, nesse meio de políticas públicas ligados aos empresários, eu comecei a entender que só se gera boa área esportiva no município, saúde, educação, infraestrutura, se desenvolver a cidade economicamente. Como que se desenvolve economicamente? Cuidando do empreendedor. Então eu pensei, cara, a gente tem que cuidar desse povo. O poder público tem que olhar para esse povo. E aí eu comecei a me aproximar dos empresários e entendi a dinâmica dos caras no dia a dia das empresas. A agilidade nos processos, o vigor em fazer mais, em buscar, em ter ideias. Por exemplo, eu sentei com você para conversar um pouquinho ali, a sua cabeça não para. É próprio do empresário. E eu me apaixonei por essa mentalidade de quem empreende. Eu quero levar essa dinâmica para o poder público. Tanto que quando eu fui presidente da Câmara, eu fui um presidente inquieto. Eu queria fazer reforma administrativa, reformei o prédio, comprei, investi em tecnologia, computador novo, internet que não funcionava. Eu quis fazer o que eu via nas empresas dentro do poder público. O poder público é mais lento, né? Para você licitar uma obra, para você fazer uma coisa, é difícil. Tem os próprios políticos, alguns contra, o MP em cima, Tribunal de Contas em cima. É diferente da dinâmica da iniciativa privada. Só que eu me inspiro 100% no meu mandato de vereador ou agora como secretário, na iniciativa privada. Peguei um pouquinho dessa narrativa para as pessoas entender o porquê, né, como o programa é linkado a empreendedorismo, tecnologia. Eu puxei isso porque eu gosto, quando vem um político aqui, que eu vou fazer uma entrevista, eu puxo muito sobre a área do empreender, porque é difícil mesmo a política, ela olhar para a área do empresário. São poucos que olham para a área do empresário sabendo que a base é o empresário. Porque a maioria do político, ele pensa na base do voto. Poucas pessoas sabem, eu fui secretário por 10 meses, secretário do esporte, no município onde eu nasci. Até foi minha última, eu digo que foi minha última missão, que eu disse assim, vai ser o meu legado que eu vou deixar aqui. Eu voltei, eu tinha saído, fui oficial do Exército, como o pessoal, a maioria me conhece, fui oficial do Exército, viajei pelo Brasil, comecei a criar empresas e uma das empresas eu fui para minha cidade natal, voltei para lá e comecei novamente a crescer. Como a cidade é pequena, interior não tinha como ficar ali, né? Não tinha como eu ficar. E a minha despedida foi, eu aceitei ficar 10 meses E, cara, olha que interessante. Eu não era do partido do prefeito. Eu, na verdade, votei contra ele. Ô, louco. Porque cidade pequena todo mundo sabe, né? Eu tinha minha opinião, nunca escondia minha opinião, sempre fui verdadeiro. E eu votei contra ele. E aí um dia ele liga pra mim, vou lá numa reunião, ele, não, queria que tu assumisse a Secretaria de Esporte, porque tu é um cara empresário e tá ligado, eu era conselheiro do Grêmio naquela época também. Tá. Aí eu assumi, disse pra ele que ia ficar 1 ano. Ou 10 meses, não aguentei, fui embora. Digo não, porque é muito lento, as coisas é muito... devagar. E eu olhava na sala de reunião, quando sentavam os secretários, nossa senhora, a primeira coisa que os caras pensavam era qual bairro, qual a vila, qual a pessoa que tem mais voto da família, quem que ele ajuda. Cara, eu ficava olhando assim, não, nós vamos fazer um trabalho ou nós vamos ficar aqui pensando, ajuda aquele porque ele tem 10 filhos lá e vai votar em ti. Não, aí eu... Cara, a política no Brasil ainda tem um pensamento bem provinciano, né? Uma coisa bem fechada, bem miúda. A minha ideia enquanto político, e tem bons políticos hoje no Brasil, com mentalidade jovem, não estou falando de idade, mentalidade jovem. Mentalidade jovem. De olhar a política mais macro. De olhar, por exemplo, na minha cidade, lá em Presidente Prudente. Para reformar um prédio da Câmara, cara, eu respondi representação do MP, próprios vereadores entraram contra mim na justiça, mandado de segurança para não começar a obra. Porque eu sempre falo, você quer... Por que o prédio do poder público tem que ser todo ferrado? Por que não tem implementação de tecnologia, de IA, por exemplo? E fica naquela coisa bairrista mesmo. Cara, a gente tem que olhar para o macro, tem que desenvolver a cidade como um todo. Não dá para deixar a base de lado, né? Que é o dia a dia do cidadão, a rua que ele anda, a unidade de saúde que ele utiliza, a unidade escolar que ele utiliza. Não pode descuidar disso. Mas para isso ser bem cuidado, tem que desenvolver economicamente. Se eu tenho empresários pujantes, empresas que recolhem tributos, quanto mais ela cresce, melhor é. Existe um círculo, né? O empresário dá um emprego, o cara que tem um emprego tem a renda, ele vai comprar mais no shopping, ele vai gastar mais, a empresa vai crescer, vai contratar mais o poder público vai receber e vai devolver para a população em política pública. Se a gente não olhar para o empreendedor, cara, esquece. Então, o meu olhar enquanto político é 100% voltado para isso. Não, mas eu vou te dizer assim, confesso, tá existindo um movimento,
Assim como eu vejo hoje um movimento que existe muitas pessoas em voltar a falar em Deus, porque a maioria escondia, não falava, porque ia perder venda. Eu era um empresário que nunca falava em Deus, porque eu não sei se o cliente ia gostar, não ia gostar, e, cara, eu me sentia tão pesado com isso. Hoje eu tenho a minha liberdade, todo mundo sabe que eu gosto, que tanto é que eu tenho a Bíblia na visão do Código Raiz. Cara, e se a pessoa não quiser, tá tudo certo. Mas eu tenho a minha leveza da minha crença, que foi o que mudou a minha vida. Hoje eu torno isso. E eu quero, antes do final, nós falar sobre esse novo projeto aí, que eu quero conversar contigo, que foi onde nós tivemos a aproximação. Mas eu vou entrar um pouquinho só sobre a tua infância e a questão padre, muito curioso, né? Ele foi quase padre. Então, eu quero essa curiosidade agora para falar. Mas só para encerrar, eu ainda acho que nós vamos levar muito tempo na política, porque tá muito podre, assim, a sistemática. Eu não tô falando aqui nem em desvio, não tô entrando nem em nada disso. Muito podre a cabeça, o pensamento das pessoas, é tão leviano quem tá na política, que as pessoas boas, e eu via por mim, eu perdia dinheiro estava como secretário. E eu falava lá, só que o pessoal, eu era o Judas da mesa do secretário, porque os secretários todos diziam assim, ó, não, eu trabalhei para eleger o prefeito, porque eu tenho tantas vagas, porque isso aqui. O cara era contra, como é que ele tá sentado ali? E eu ainda ganhava muita verba também, porque eu fazia coisa. Eu fiz muita coisa nos 8 meses lá, até hoje tem muita coisa lá que eu fiz, porque eu atuava como empresário, né? E aí eu vejo isso hoje, eu digo assim, cara, para mudar isso aí é muito difícil. É um porque processo. Tu tem que, né, tu vai entrar, tu tem que aceitar o fulano, aceitar o Beltrano, aí o fulano, e cada um deles tem a sua, né, o seu voto. Eu ainda acho muito difícil, mas nós precisamos de pessoas assim, que tenham coragem, que fiquem, porque se nós deixarmos na mão só dos podres... Quando eu fui fazer a minha campanha de reeleição, sentei com a agência que ia fazer o meu marketing, eles fizeram uma sabatina comigo. E eles perguntaram, você tem certeza que sua bandeira vai ser desenvolvimento econômico? Isso vai vender? E, cara, é o que eu acredito, então taca o pau. Minha votação dobrou, graças a Deus, com todas essas questões de vereador contra e tal. Então, cara, eu acho que a gente tem que focar naquilo que a gente acredita, e eu acredito mesmo, e convencer as pessoas. Né? Explicar por que desenvolvimento econômico. Porque você vai falar numa empresa, mais... As pessoas estão habituadas àquele assunto. Você vai falar num bairro, não estão habituadas. Então, a gente tem que treinar para poder comunicar e as pessoas entenderem a importância disso, né? Até porque hoje, eu sempre digo, o grande problema financeiro no Brasil, as pessoas não têm uma educação financeira, né? O brasileiro não tem uma educação financeira, o brasileiro não tem uma base para o empreendedorismo. É muito complicado para fazer tudo isso. O pequeno empresário, e eu tenho o método Raiz, eu criei justamente para focar no pequeno empresário. Eu rodo muito ao Brasil com as palestras falando isso, e eu vejo a grande dificuldade. Só para te ter noção, eu fiz uma pesquisa agora nas palestras que eu estou dando pelo Brasil, 90%, mais de 90% do empresário não usa inteligência artificial ainda. E quando alguém usa, eu não sei se tu lembra lá na palestra, tu estava lá, que levantou a mão, tinha 100 pessoas, quem usa inteligência era metade que levantou. Tá, mas e vocês, quantas inteligências artificiais vocês usam? A maioria era o ChatGPT, já diminuiu o número. E quem tem 2 inteligências que sabe como usar as 2 ferramentas? Já diminuiu, 3 ferramentas, quase não tinha ninguém. 4 ferramentas, só tinha uma pessoa lá que levantou. Então, tu vê que isso ajuda muito o empresário, ele tem que ir para a tecnologia. Porque o empresário que não se posicionar no digital, que não se posicionar como autoridade, ele vai ficar fora do jogo. Tá muito caro o custo para te poder... O funil hoje, tu tem que abrir cada vez mais para ter lá na ponta um cliente. Porque é aquela coisa, né? A pessoa, para ter que comprar, ela precisa ter conhecer, confiar para fazer a compra. Exato. Aí o cara vai pro digital e acha que vende na hora, né? Já sai botando, fazendo oferta e achando que a venda vai sair. Não tem como. Vamos lá, então. Agora eu quero, na segunda parte, eu quero ver o seguinte. Tu me falou que foi quase padre. Como é que foi essa infância? Como é que foi esse caminho até chegar lá? Cara, eu cresci no berço católico, né? Minha mãe sempre foi muito católica, batizado, catequese, aquele processo comum. Só que aí, uma vez eu ouvi uma pregação em uma fita cassete que meu pai trouxe que alguém deu pra ele. Pra gurizada que não sabe, fita cassete era que botava pra ouvir música. Às vezes embolava, nós tínhamos que botar uma canetinha pra embolar. E aí meu pai trouxe, eu fiquei ouvindo uma pregação e eu queria conhecer um cara que chama Astromar, que é um grande missionário, ele que divulga o acampamento, que fez o acampamento no Brasil, estado do tamanho que tá hoje. Então eu ouvi e quis conhecer. Eu fui no grupo de oração que ele pregava e ali eu me apaixonei. Apaixonei mesmo, e eu tinha 10 anos. E eu passei a participar daquela paróquia que eu participo até hoje. Quando foi passando o tempo, eu comecei a pregar também, dar palestra, vivenciar os acampamentos, missão, etc.
quando o Papa João Paulo II falece, na hora do conclave, eu vi a beleza da igreja. Todos os ritos. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Aí eu fui pro seminário. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Não vai ser. Eu acho lindo para ser sacerdote, viver o celibato, tem que ser vocacionado. Não adianta entrar um cara não vocacionado ali, porque não vai dar certo. E aí eu acho lindo, a gente tem que amar os nossos sacerdotes, rezar por eles, porque são humanos também, têm os seus erros, têm suas fragilidades. Mas eu vi que não era. Fiquei no seminário, foi muito importante para mim. Quando eu saí, eu continuei na paróquia, continuei trabalhando na comunidade como estou até hoje, mas como leigo. E eu tô muito feliz com a minha decisão. Hoje sou casado, tenho 2 filhos e quero encaminhar meus filhos dentro desse contexto também. O que para ti hoje representa, principalmente, o que tu vê na área da religião hoje? Tu sente uma diferença no percurso que está acontecendo? Eu quero fazer um desafio aqui. A Igreja Católica ela tem perdido muitas pessoas, principalmente para a questão dos evangélicos. O que tu vê nessa transição? Eu, dentro do meu projeto que nós vamos conversar agora, para mim, independe de religião, eu sou católico, mas eu estou nesse momento vivenciando numa igreja que fica perto da minha casa, aqui em Alphaville, na minha mudança, que ela é evangélica. Sim. E para mim tá tudo bem. O que tu tem essa visão, pela essa experiência que tu vê, e por que a Igreja Católica tem perdido muitas pessoas pro evangélico? Assim, cara, é uma coisa muito cíclica também, né? Se você pegar aí, a Igreja Católica teve um período bem tradicionalista, missas mais silenciosas e sem música, sem muito investimento no músico que o evangélico tem, né? Nós temos a Eucaristia, para a gente é o centro, não é a música, não é o pregador, não é a beleza do padre, é a Eucaristia, né? Então, dentro do contexto do protestantismo, tem uma coisa mais como que eu posso dizer, mais elaborada em relação a show, em relação a produção musical, etc. Eu acho que isso atraiu muitas pessoas, foram para a mídia antes também, né? Usaram a rede social antes de forma mais assertiva. Porém, se você for pegar de uns tempos para cá, nós tivemos a Evangelização 2000, que foi a explosão dos acampamentos, grupo de oração, investimento em músicos. Nós temos a Canção Nova, que é uma potência de evangelização ali em Cachoeira Paulista. Nós temos os padres mais... Eu até queria conhecer lá. Cara, vai porque é maravilhoso. Maravilhoso. Nós temos os padres que hoje estão sabendo lidar com a rede social. Nós temos o Frei Gilson, que fez aí milhões e milhões de pessoas acordarem antes das 4 da manhã para rezar o rosário. Então, nós temos um movimento hoje, eu te garanto, inverso. A Igreja Católica está reavivando-se, né? Os acampamentos estão bombando no Brasil inteiro. Esses movimentos... Teve um show lá na minha cidade, com 12 mil pessoas, tinham 20 mil inscritos, só que caiu um toró, uma chuva absurda, e era aberto, só que ainda 12 mil pessoas foram passar a madrugada rezando, né? Então eu acredito que teve sim um momento de dispersão, né? De mudança, de sair do catolicismo e ir para o protestantismo, independente da matriz religiosa ali, dentro do protestantismo. Só que hoje eu vejo de verdade um movimento inverso. Aí você pergunta, Thiago, tem algum problema sair do catolicismo para ir para o evangélico? Eu quero que a pessoa seja cristã. Só que eu professo uma fé que é dentro do contexto da Igreja Católica e eu acredito que, para mim, a verdade está ali. Não que as pessoas sejam mentirosas fora da igreja, não é isso. Mas eu me encontro e acredito que dentro da Igreja Católica, com a Eucaristia, com os sacramentos, ali eu me encontro. Qual é a diferença para mim hoje que eu estou vivendo isso? Para mim tudo é novidade, recém eu estou vivendo, né? O próprio A Bíblia na Visão do Código Reis, que é o livro que eu vou lançar lá no final do ano. Eu venho lendo a cada dia os 3 capítulos, né, da Bíblia. Ainda bem que a minha inteligência artificial, botei meu cognitivo, botei o método raiz para dentro e mais a Bíblia. E ela me entrega o livro e eu tô lendo a cada dia, vivenciando isso. E para mim está sendo uma experiência maravilhosa. Qual é a diferença entre a Igreja Católica, o catolicismo, e a questão do evangélico? Qual a diferença ali? Tá, vamos lá. Primeiro, tem muitas diferenças, né? Nós temos um líder maior, que é o Papa, né? Depois dele, os bispos, que o Papa também é o bispo, só que é um bispo de Roma, e o título de Papa, né? Nós temos os bispos, as dioceses, as arquidioceses, enfim, nós temos uma hierarquia e nós seguimos aquilo. A missa que nós celebramos hoje, aqui, meio-dia, está sendo celebrada no Japão ou em qualquer outro lugar do mundo com a mesma liturgia. Então, é 100%
dentro daquilo que Cada dia tem uma liturgia que é lida em todo mundo. É aquela idêntico. Idêntico. A mesma leitura, a mesma primeira leitura, o mesmo salmo, a mesma segunda leitura, o mesmo evangelho. Aí só a liturgia eucarística que o padre pode escolher ali, mas tem ali, não lembro se são 5 ou 7 liturgias eucarísticas que o padre escolhe ali, a depender se é uma... Vamos supor aqui, domingo foi a celebração de Pentecostes. Isso é no mundo inteiro, falando sobre a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, lá nos apóstolos. Então a gente reverencia isso. Então é uma questão vertical. A gente experimenta aquilo. Tem a Eucaristia, né, que pra gente não é uma representação do corpo de Cristo. Nós acreditamos que é o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, ainda que quando nós comungamos, nós sintamos o gosto de trigo, né? Mas aí é fé. Se fosse gosto de sangue e carne, não precisava de fé. Aí tá o empírico, né? Tá o testado. Fé é naquilo que você não vê. Por isso que chama transubstanciação. É a mudança da matéria, porém, através da fé. Por trás do véu da Eucaristia está Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Isso na igreja evangélica não tem, né? Também não é uma crítica, tô falando da diferença. Sabe que eu notando agora, não te atrapalhando aqui, mas eu noto que eles não fazem sinal da cruz. Eu percebi agora essa semana, segunda-feira que eu tava lá, eu gostei muito do culto, muito, pra mim foi muito legal. Pastores maravilhosos. Muito, bateu muito legal. Igreja seríssima. E a hora que eu fui fazer o sinal da cruz, que ele disse, agora vamos rezar o final, fui fazer o sinal da cruz, olhei, ninguém fez o sinal da cruz, aí eu notei que eles não fazem sinal da cruz. Nós fazemos o sinal da cruz em tudo. Tudo que o cristão católico vai fazer, ele faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É em formato de cruz. Justamente porque nós somos uma fé que vem do crucificado, só que a gente sempre faz um grupo, uma missa, um acampamento, um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca se separa o Pai do Filho e nem do Espírito Santo. A gente acredita na Trindade. É um Deus, 3 pessoas. A pessoa do Pai com a característica de criar, do Filho de salvar, o Espírito Santo de santificar. Porém, um só Deus. Então tudo que a gente vai fazer é o sinal da cruz. Só que aí, lembrando, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, tem essa diferença já também. Já a questão do evangélico não tem, né? Nesse significado aí. Eu até desconheço. Eu acho que outra coisa, pelo menos eu não vi, isso tá me reparando, me chamando a atenção. Mas eu vou entrevistar ainda, eu ainda vou trazer um pastor também, eu quero entrevistar para ir aprendendo, trazendo sobre isso. Deixa eu te perguntar, agora voltando para o empreendedorismo, nós estamos na fase final aqui, qual é a mensagem que tu dá hoje para a questão aos empreendedores? A tua visão política, do cenário político pro empresário. O que tu vê hoje? O que é a tua mensagem? Cara, primeiro, o empresário, ele é o de sucesso, principalmente, ele usa o pragmatismo para tudo, né? Ele é prático, enfim. Só que em determinado ponto, você pode chegar no sucesso financeiro, status sociais, status social, enfim. Só que vai chegar um momento que vai faltar algo. O ser humano, eu costumo dizer que ele tem um espaço vazio dentro dele que só não tem como, cara, vai ser preenchido por Deus, não tem como. Católico, evangélico, outra, enfim, mas é para Deus. De onde vim, para onde vou e por que vim, né? De onde vim, por que vim, para onde vou, gera um vazio em nós que vai ser preenchido por Deus. Então o cara pode chegar a ser um grande empresário de sucesso, com tudo. E, cara, em algum momento vai faltar a espiritualidade. E se chegar no sucesso e faltar isso, vai passar a influenciar no processo empresarial. É isso que a gente acredita, tá? Aí você fala assim, Thiago, mas você é empresário? Não, mas eu lido com o empresário o tempo todo e lido com a espiritualidade o tempo todo. Nós vivemos... E com a política. E com a política junto, exatamente. Dentro do contexto dos acampamentos, Careca, a gente recebe pessoas de todos os tipos, de todas as classes sociais, buscando uma coisa só, Deus. Então, dentro de uma empresa... pode ter o sucesso atrelado à espiritualidade e vai ter o equilíbrio disso daí. Então, eu acredito que... lembra que a gente falou acabei de falar do inverso? As pessoas estão voltando para o catolicismo? Não só, estão voltando para Deus. As pessoas perceberam que não dá para viver sem Deus. E isso a gente pode apostar que cada vez mais vai estar evidente.
Eu sou um mesmo, que teve uma transformação, uma mudança. Eu não sou um cara doentio, mas eu sou um cara que entendo sobre isso. E agora tu falou uma coisa que foi dentro das minhas lives que dessa semana, né, nós tivemos. Eu sempre digo, se tu cresce muito aqui financeiramente, fama, qualquer outra coisa, tu cresce aqui e tu esquece o espiritual, cara, chega um momento que arrebenta. Por isso que a maioria tá arrebentando, não tá espiritualmente acompanhando. Quando o espiritual falha em casa. Quando falha em casa, vai falhar na empresa. Você não consegue trabalhar bem se a cabeça estiver ruim. Não, é bem isso aí. Te agradeço, estamos no final. Honra. Qual a finaleira tua aí? Qual a frase final, a mensagem final para nós fazer? Cara, que a gente possa recordar sempre que nós temos um Deus que morreu por nós, que não é uma historinha contada, uma mitologia, não. Nós temos um Cristo que veio, que morreu, só que ressuscitou. E que permanece no meio de nós, por meio do Espírito Santo, por meio da Eucaristia, por meio de pessoas que evangelizam. E a gente pode buscar esse preenchimento em tantos lugares, mas é em Deus que a gente vai encontrar. Muito legal. Te agradeço, então, a participação aqui, ter vindo. E eu encerro o programa com uma velha frase. Isso aí está escrito em todos os meus vídeos. Fiquem com Deus.